Obtenção de poliácido lático de alta massa molecular, produzido por Douglas Paixão, Ana Carolina e orientado pelo professor César Liberato. Trabalho desenvolvido no Laboratório de Síntese Orgânica e de Polímeros do Instituto de Química da URGS. A indústria de plásticos vem apresentando um crescimento mundial superior a 150 milhões de toneladas por ano. No entanto, surgem preocupações com o impacto que esses materiais causam no meio ambiente. Muitos pesquisadores têm direcionado seus estudos ao desenvolvimento de polímeros renováveis, biodegradáveis e biocompatíveis, e um dos mais promissores materiais certamente é o poliéster alifático poliácido lático, o PLA. O poliácido lático, conhecido usualmente como PLA, apresenta esta fórmula molecular. Este polímero tem sido usado há algum tempo em aplicações em biomedicina, embalagens, bens de consumo e amplamente utilizado no campo da engenharia de tecidos. O PLA é produzido a partir do ácido lático. O ácido lático pode ser obtido via fermentação ou através de uma reação química. A obtenção industrial de PLA ocorre por abertura de anel e conduz à obtenção de elevadas massas moleculares. Uma desvantagem deste processo é a etapa de purificação do lactídeo, a qual agrega alto valor no produto final. O outro processo de síntese é a policondensação, que pode ocorrer na presença ou não de um catalisador. A reação pode ser realizada em massa ou utilizando solventes orgânicos com altos pontos de ebulição. Uma alternativa é a utilização de líquidos iônicos como solventes e catalisadores desta reação, sendo este o fator inovativo desta pesquisa e que resultou no depósito de uma patente em 2011. Os líquidos iônicos são compostos formados por um cátion orgânico grande e um íon orgânico ou inorgânico pequeno, apresentando ponto de fusão abaixo de 100 graus Celsius. São frequentemente relacionados à química verde e empregados como catalisadores e solventes em diversos tipos de reações. Existem inúmeros líquidos iônicos, como por exemplo o líquido iônico BeMin-Cl, que é composto pelo cátion 1-butil 3-metil-imidazóleo e pelo íon cloreto. Ele tem a aparência de um sólido branco e é altamente higroscópico, devendo ser armazenado sob a atmosfera inerte. Este líquido iônico foi sintetizado em nosso laboratório utilizando como reagente metil-imidazol, clorobutano e acetonitrila. Após a precipitação da solução resultante em acetato de etila, obteve-se o líquido iônico BeMin-Cl. Outro exemplo é o líquido iônico BeMin-BF4. Este líquido iônico é composto pelo cátion 1-butil 3-metil-imidazóleo e pelo ânion tetrafluoreto de boro. Ele tem a aparência de um líquido amarelo, é higroscópico, apresenta elevada viscosidade e é resistente a mudanças térmicas. A síntese deste líquido iônico utiliza como reagentes o líquido iônico BeMin-Cl, acetona e NaBF4. Após filtrado e seco, este líquido iônico estará pronto para ser utilizado. Os líquidos iônicos sintetizados apresentaram as mesmas características dos apresentados pela literatura. Resíduos de água ou solvente foram eliminados através de processos de secagem no vácuo. Neste trabalho, será apresentada uma reação de policondensação partindo-se de um pré-polímero de baixa massa molecular, utilizando os líquidos iônicos BeMin-BF4 e BeMin-Cl como solventes de reação e aplicando diferentes parâmetros reacionais no estudo de uma metodologia que envolva menor custo e maior massa molecular. O processo geral de policondensação realizado em laboratório consistiu na pesagem do pré-polímero de baixa massa molecular em um balão e adição do líquido iônico em uma determinada proporção. O balão foi acoplado a um sistema de alto vácuo com agitação magnética de até 500 RPM para transferir calor de maneira uniforme, fazendo com que a temperatura ambiente do sistema interno ficasse estável, permitindo que a reação prosseguisse. O sistema foi submetido ao aquecimento de 70 a 140 graus Celsius, permanecendo nessa temperatura de 30 minutos a 2 horas. Após, iniciou-se o controle de temperatura através de uma rampa de aquecimento até atingir uma temperatura previamente determinada. Em seguida, permaneceu na temperatura final da rampa, que pode ser de 150 a 170 graus Celsius, por algumas horas, variando de 8 a 22 horas. O resultado final é um polímero amarelado, rígido e de alta massa molecular. Foram realizadas várias reações com mudanças nos parâmetros reacionais, com o intuito de se obter o melhor procedimento de síntese, levando em conta o menor tempo reacional, maior massa molecular e rendimento. Dessa maneira, serão apresentados alguns resultados, levando em conta fatores como o líquido iônico utilizado, a pressão e a temperatura. Em comparação ao uso de diferentes líquidos iônicos, nota-se um menor rendimento e uma menor massa molecular ao utilizar BeMin-Cl como solvente de reação. Tal fato deve-se a este líquido iônico ser altamente higroscópico, pois o acúmulo de água interfere no crescimento da cadeia polimérica. O líquido iônico BeMin-BF4 obteve bons resultados de massas moleculares, também para a reação utilizando o líquido iônico recuperado, isto é, usado pela segunda vez. Foram feitas reações a diferentes pressões, e os melhores resultados de massa molecular e rendimento foram obtidos a menores pressões. Foram testadas diferentes temperaturas.
Observou-se que quanto menor a temperatura, menor o tempo da etapa de aquecimento e, consequentemente, menor será o tempo reacional total. Os resultados mostram que, em 160 e 170 graus Celsius, maiores valores de massas moleculares foram obtidos, porém, o tempo reacional foi maior. As sínteses dos líquidos iônicos realizados estão de acordo com a literatura. Os parâmetros modificados nas reações mostraram-se importantes para o aumento da massa molecular e para a otimização do processo reacional. Para o futuro, utilizaremos o líquido iônico B-acetato, que já está em processo de síntese em nosso laboratório.